Fala aí, eu sou o Juan, do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre o limite fundamental trigonométrico, tá? Que é esse cara aqui. Esse cara daqui a gente chama de limite fundamental trigonométrico. Por quê? Porque ele é um cara muito importante, ele aparece um monte de vezes, tá? E ele é meio que um resultado já dado, que a gente vai usar várias vezes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre por que o resultado é esse, tá? Mas a partir daqui, depois que você entender, você já pode colocar direto o resultado. Primeiro vamos tentar substituir para ver o que acontece. O limite diz que x tende a zero. Então, em cima eu tenho seno de zero, que dá zero. E embaixo eu tenho só zero. Então isso aqui é uma das nossas indeterminações, tá ok? Então eu não posso substituir diretamente. Então o que eu faço? Vamos lembrar do círculo trigonométrico rapidinho. Lembra que esse cara daqui é o eixo do seno e que esse cara daqui é o eixo do cosseno, beleza? Como é que isso aqui funciona? Se eu, por exemplo, quiser saber qual é o ângulo, qual é o seno desse arco aqui, eu vou traçar esse arco, né? E vou projetar esse ponto até o eixo do seno, tá? Se a gente comparar o tamanho do seno, que é isso aqui, com o tamanho do arco, que é isso aqui, vocês lembram? Pela própria definição de radiano, eu tô vendo que eles são diferentes, né? Esse cara daqui tem um tamanho e esse cara daqui com certeza tem um tamanho maior, tá? Só que conforme esse ângulo aqui, esse ângulo X, vai ficando menor, por exemplo, se eu pegar um ângulo menorzinho aqui, eu vejo que esses caras, o seno do ângulo e o próprio ângulo, o arco, eles ficam um pouco mais parecidos. Olha aqui, esse tamanho e esse tamanho. E se eu pegar um ângulo menor ainda, eu vou ter esse arco aqui e eu vou ter esse tamaninho aqui de seno, tá? Então a nossa conclusão é que quando o ângulo se aproxima de zero, ou seja, tende a zero, o que acontece é que o seno desse ângulo tende ao arco, ele tende a x, tá? Então isso significa que aquele nosso limite fundamental trigonométrico sempre vai ser igual a 1, tá? Beleza? E pelo mesmo motivo, se eu escrever dessa maneira, isso também dá 1, né? Porque se eles ficam, se o seno de x tende ao arco, significa que no limite esses dois são muito parecidos. Então seno de x sobre x dá 1 e x sobre seno de x também dá 1. Tá ok? Beleza. Vamos lembrar, só antes da gente ver uns exemplos, de algumas identidades que são importantes. Tá? Primeiro, a tangente de x. A tangente de x ela é definida como o seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo, beleza? Tem a cotangente de x também, que é igual ao inverso da tangente, tá? Então eu posso escrever como 1 sobre tangente de x, e que é igual, se eu quiser escrever dessa maneira, ao cosseno de x dividido pelo seno de x, tá? Tem esses dois caras aqui, que são, respectivamente, esse cara daqui é o inverso do cosseno, tá? E esse cara aqui é o inverso do seno, tá? Então é 1 sobre seno de x, tá? E tem essa relaçãozinha aqui, que é a relação fundamental da trigonometria. Ela diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno tem que ser igual a 1. Só que esse cara aqui aparece mais comumente dessa maneira aqui. Se eu isolar o seno ao quadrado, eu vou ficar com seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Beleza? Só joguei esse cosseno para o outro lado. Ou então ele pode aparecer como cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, tá?
esses caras aqui aparecem mais vezes do que esse daqui diretamente, tá? Então é bom a gente ficar com isso aqui na cabeça, tá? E tem mais uma relaçãozinha que basta a gente lembrar dessa e dividir a equação toda por tangente ao quadrado. Seno ao quadrado dividido por tangente... dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado, lembra? 1 sobre cosseno da secante. Então, se o cosseno tiver ao quadrado, a secante vai estar ao quadrado. Tá? Então, essa é uma relaçãozinha que é legal de lembrar também. E é fácil, né? Só lembrar dessa e dividir por cosseno. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Como é que a gente pode usar o limite fundamental trigonométrico a nosso favor, lembrando dessas relaçõezinhas. Tá? Então, aqui eu tenho o limite de tangente de x dividido por x quando x tende a zero. Vamos começar escrevendo essa tangente usando a definição dela, que é a razão entre o seno e o cosseno, tá? Então, isso vai ficar igual ao limite, quando x tende a zero, de seno de x dividido por x vezes cosseno de x, tá? E agora, vamos fazer o seguinte, vamos separar esses caras aqui. Vamos fazer o seguinte, esse seno de x sobre x, vamos deixar separado. Vamos escrever aqui, ó, seno de x sobre x vezes o resto. O que que sobrou? Sobrou um 1 dividido por cosseno de x. Tá? Esse limite aqui, a gente sabe que dá 1, não é isso? E esse daqui fica 1 dividido pelo cosseno de zero. E o cosseno de zero dá 1 também. Então, isso tudo aqui deu 1. Beleza? Ah, eu esqueci no início de substituir para ver o que acontecia. Se eu substituir aqui, eu vou achar a tangente de zero, que dá 0. E x tendendo a 0, x vai ficar 0, tá? Então, isso dá uma indeterminação e por isso que eu tive que fazer isso tudo, tá? Um último exemplo para a gente fechar. Nesse exemplo aqui, eu começo com o limite de quando x tende a 0 de 1 menos cosseno de x dividido por x. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é meio que um macetinho, tá? Eu vou multiplicar pelo conjugado, mais ou menos um conjugado, tá? Que a ideia é a seguinte, eu vou tentar transformar esse cara daqui em 1 menos cosseno ao quadrado, que é aquela relaçãozinha que eu falei para vocês que aparece com mais frequência. Para isso acontecer, eu tenho que multiplicar pelo conjugado, tá? Então eu vou multiplicar por 1 mais cosseno de x dividido por 1 mais cosseno de x, tá ok? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse limite vai ficar igual a limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x, beleza? E embaixo eu vou ficar com x vezes 1 mais cosseno de x. Então eu guardo aqui essa informação. 1 mais cosseno de x. Beleza? Em cima eu vou usar a relaçãozinha que eu mostrei para vocês. A relaçãozinha que diz que 1 menos cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado. Então eu vou substituir. E vou ficar com o limite, quando x tende a 0, de seno ao quadrado de x dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Tá? E agora, para finalizar, eu vou ter de novo que separar os caras. Tá vendo aqui que aqui tem seno ao quadrado? Eu vou escrever o seno ao quadrado como seno vezes seno. E um desses senos vai ficar junto com esse x aqui, ó. Tá? Então, isso vai ficar igual ao limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x, o nosso limite fundamental, vezes o outro seno que sobrou, dividido por, embaixo ficou só o 1 mais cosseno agora. 1 mais cosseno de x. Então, esse cara daqui dá 1.
E esse cara daqui, em cima vai dar seno de 0, que dá 0, e embaixo 1 mais 0, que dá 1. Então isso tudo aqui vai dar 0. Beleza? Então é isso, gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Valeu!